Alô, comunidade! Acompanhando é Botafogo na área. Vim trazer aí um papo rapidão. Não é aquele nosso rapidão, rapidaço, que é mais curtinho, mas é um papo rapidão aí, falando sobre o dia do Botafogo, né? As notícias que tem pintado por aí hoje. Dia de jogo, Botafogo enfrentando o Patronato às 19 horas no estádio Newton Santos. Mais uma oportunidade do torcedor vivenciar o momento mágico do Botafogo nesta temporada, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, com um caminhão de pontos aí na frente de qualquer um. Né? Na Sul-Americana, a gente jogando esse mata-mata contra o Patronato por termos ficado em segundo colocado na fase de grupo, mas de qualquer forma pegando um terceiro que veio da Libertadores, que não tem tanta força. Já no jogo da Argentina ganhamos por 2-0 e encaminhamos bem, né, a nossa classificação. Mas tem jogo, opa, tem jogo. A bola vai rolar às 19 horas no estádio Newton Santos e a gente vai estar conferindo, não é verdade? Hoje saiu a notícia aí, né, vou colocar aqui até na tela, né, que o Bruno Lage, né, o treinador contratado pelo Botafogo português, ele foi regularizado, saiu no bid, né, da CBF, então estará apto aí a participar da partida à beira do gramado, comandar essa equipe. Vamos conhecer aí a forma de agir do Bruno Lage, o comportamento à beira do gramado. Né? Imagino que ele não vá fazer nenhum tipo de alteração, por enquanto, né, tática, nesse time que vem embalado, vem ganhando de todo mundo. Certamente ao longo do trabalho ele vai colocar ali a pitada de tempero dele, né? E eu acredito que o Botafogo vai ganhar muito por ser um treinador com uma bagagem bastante razoável. Já foi campeão em Portugal, né? Fez um trabalho muito bom também na Inglaterra, na Premier League. Então é um treinador que vem aí com predicados, e eu imagino até que ele seja mais treinador do que o próprio Luiz Castro, que deixou aí a pasta, deixou o Botafogo quase que à deriva, mas o John Textor mexeu rapidamente os pauzinhos, trouxe o Caçapa, que fez um trabalho fantástico aí junto com o Lúcio Flávio. 55 jogos, 67 vitórias, enfim, todos os jogos que o Botafogo jogou sob o comando do Caçapa nós ganhamos, tudo foi 2-0, impressionante realmente, não tomamos gols, né? E o Botafogo vem nessa toada fantástica para que busquemos aí um título, né? O Brasileirão tá na nossa pauta, também a Sul-Americana, enfim, temos toda a possibilidade hoje de passar de fase para pegar o Guarani do Paraguai nas oitavas de final, e aí sim dar continuidade aí um caminho que nem é tão árduo, né? Passando pelo Patronato, pegando o Guarani. Hoje o adversário que bota medo nos times nesse planeta é o Botafogo, né? Quando os caras veem em qualquer sorteio ou em qualquer tabela o escudo mais lindo do planeta, que é o do Botafogo, pela frente, são eles que se borram todos e que continuem assim, continuem colocando, né, justificativa furada em gramado, em dia de chuva, dia de sol, CBF, o cacete A4, pode continuar, amigo. A vergonha não tem fim, a vergonha é eterna, não é verdade? Para quem não tem vergonha na cara, a vergonha é eterna. Então, Botafogo hoje com grandes possibilidades, né, de passar de fase, e está aí com o seu treinador à beira do campo. Deixa eu tirar aqui e voltar para mim. O Bruno Lage, que vai estrear, mas a comissão técnica dele ainda não está regularizada, ainda falta questões de visto de trabalho e etc. Então é só mesmo o Bruno Lage, daquela equipe toda que estará à beira do gramado, certamente auxiliado ali pelo Lúcio Flávio, que também demonstrou seu valor, né, nesse período aí de transição do Luiz Castro até o Bruno Lage. Junto ao Caçapa, o Lúcio Flávio demonstrou um grande valor, um profissional que era, inclusive, questionado por grande parte do torcedor. Acredito que nem com relação à época em que foi jogador, para mim foi um dos jogadores mais brilhantes que eu vi jogando com a camisa do Botafogo. Mas depois, enquanto, né, um profissional que tentava galgar o espaço como treinador, teve alguns fracassos aí também, pegou um time B ruim pra caceta, né, e teve que mostrar serviço.
ficou um pouco alijado ali, um pouco no ostracismo. Não sei se o Luiz Castro não dava também a atenção necessária, mas Luiz Castro já passou. Enfim, o Lúcio Flávio, com o Caçapa, pôde demonstrar que é sim um profissional útil, né, e que torcemos para que a carreira dele como treinador ela tenha todo o sucesso, que ele continue nessa caminhada aí, até porque é um cara que representou e continua representando muito bem o Botafogo. Saiu a lista dos relacionados, então eu vou colocar aqui. Ontem a gente fez o pré-jogo e ainda não tinha pintado essa notícia, né? Então eu e o Gui, a gente deu uma pincelada mental em cima de quem que a gente imaginava que o Botafogo pudesse escalar. Tem aquele papo aí todo da torcida, vai poupar o time, não vai poupar, entra com os titulares todos, entra com um ou outro titular, mescla o time, bota todo mundo bota todos os reservas em campo. Enfim, no fim de semana a gente tem mais uma partida importante contra o Santos no Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, né? Um jogo complicado. O Santos, por pior que esteja na competição, realmente não está bem. O Santos tem um time fraco também, mas o jogo na Vila a gente sabe como é que é, sempre muito complicado. A gente já tem aí uma questão a nosso favor, que é a ausência do torcedor, né? O jogo com portões fechados, mas é um time que está desesperado lá embaixo, na rabeira do campeonato, um time que sabe jogar na Vila Belmiro, mas o Botafogo também tem feito partidas estrategicamente muito boas, jogando fora de casa contra qualquer adversário. Então esse é um papo até para sabadão, 8h30 da noite, aqui no pré-jogo de Santos e Botafogo. Mas visando essa partida, que é de extrema importância, muita gente pensa em poupar grande parte dos titulares no jogo de hoje, já que a gente encaminhou a classificação. Eu sou uma dessas pessoas, né? A minha escalação eu falei ontem, daqui a pouquinho eu vou repetir, mas deixa eu puxar os relacionados para a tela. Então aí estão finalmente os relacionados para a partida. O Sauer ali como o garoto propaganda, fazendo o marketing dos relacionados, isso é bacana. Tem uma expectativa muito grande ainda com relação ao futebol do Sauer, né, que o Bruno Lage, o Lúcio Flávio, enfim, a comissão técnica nova consigam resgatar o Sauer, assim como o Caçapa e o Lúcio Flávio resgataram jogadores como o Carlos Alberto, né, que também estavam no ostracismo, a gente já nem contava mais com ele, e hoje está sendo um jogador extremamente útil aí, frente ao elenco. Então tá lá, Adrielson, Breno, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, Di Plácido, Diego Hernandes e Eduardo. Gatito Fernandes, Gustavo Sauer, Hugo, Igor Gabriel, Janderson, JP, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perry, Luiz Henrique, Marçal, Matias Segovinha, Felipe Sampaio, Tietê, Tiquinho Soares e Vitor Cuesta. Me parece o que temos de melhor realmente, pelo menos frente aos relacionados. Nenhum jogador foi poupado. Temos aí mais uma vez a oportunidade do Lucas Fernandes iniciar a partida, o que é interessante. A ausência sentida sempre, né, do Gabriel Pires. Esperamos aí que o mais breve possível o Gabriel Pires possa estar aumentando o poder de força desse elenco, né, sendo uma opção hoje no banco, um time titular, Marlon Freitas e o Tietê, né, mas uma opção extremamente valiosa, junto com Danilo Barbosa e etc. O Lucas Perry relacionado, havia uma dúvida aí com relação, ele parece que não treinou no dia de ontem, enfim, estava sendo poupado até do treinamento, mas está aí relacionado. Temos também o Gatito, que pode fazer uma partida hoje. Aí nós vamos ver como é que o Bruno Lage está encarando essa partida. Isso aí a gente só vai saber uma hora antes da brincadeira, 45 minutos antes da bola rolar, não é verdade? Então, frente a essa galera aí, essa tropa que está toda presente aí nos relacionados, a minha escalação eu mantenho a que fiz ontem. Seria o Lucas Perry, o Di Plácido, porque a gente não tem outro, o próprio JP que está aí, né, entre os relacionados, e ele faz ali uma meia boca jogando pela lateral direita, ele não é lateral direito, então eu mantenho o Di Plácido como titular. Pouparia se a gente tivesse um lateral direito reserva, não tendo para a função, eu mantenho o Di Plácido, que também é um jogador que, quando o Rafael estava atuando, né, as últimas participações do Rafael, ele ganhou a titularidade, o Di Plácido não estava jogando, então nem é um jogador que está com aquela sequência grande de jogos aí. E tem evoluído, então acho interessante
a continuidade aí do ritmo do Di Plácido em campo. Para a zaga, aí sim, eu pouparia o Adrielson, colocaria o Sampaio, colocaria o Cuesta, porque, mesmo motivo do Di Plácido, a gente não tem um reserva à altura, não é um reserva à altura, a gente não tem um reserva, né? Um reserva à altura para o Adrielson e para o Cuesta vai ser difícil do Botafogo encontrar. A gente não tem um reserva para a quarta zaga nesse momento, assim como não tem para a lateral direito, não existe ninguém para essa função de quarto zagueiro. E o Cuesta está suspenso para o jogo de domingo contra o Santos. Então entraria com o Cuesta. Lembrando que o Botafogo ele está inscrevendo, ou já inscreveu, o Souza, que é o jogador da base do Botafogo. Enfim, toda a participação do Souza no time principal do Botafogo, para mim, foi sempre muito ruim, muito fraca. Fez uma temporada, passou algumas temporadas lá fora, vai ver que aprendeu a jogar, vamos acreditar que sim, mas também não tenho confiança no futebol do Souza, não. O Jefferson, que é outro zagueiro que vem do Ceará, falam muito bem dele, então, né, também daqui a pouco vai estar apto aí a ser mais um para estar relacionado. E o Alisson, que é um jogador lateral direito, que vem para esse time B, né, e que também, muito provavelmente, daqui a pouco vai aparecer nessas listas aí, exatamente porque a gente não tem nenhum lateral direito. Nos parece que o Botafogo está se mexendo para contratar, para se reforçar para essa posição principalmente. Mas nenhum desses três está na lista. Então, amigo, é Di Plácido, Sampaio, Vitor Cuesta e Hugo. Podem me sacanear, podem rir, mas eu vou poupar o Marçal. E aí, quando eu olho para o banco, amigo, é ele, não é? Se tivesse o Segovão, vocês sabem que eu escalaria o Segovão. E ó que nunca nem teve mérito para esse tipo de escalação, não. O Segovão foi muito mal no Botafogo, mas nem ele tem. Então vai de Hugo, amigo. Até para alegria de vocês aí que, né, enfim, sonham com ele. Tá tranquilo. Vamos lá. Depois não pode dizer que eu persigo, tô até escalando, não é verdade? Para o meio de campo, Danilo Barbosa, Lucas Fernandes como segundo volante, né? Ele já fez essa função. E o Sauer um pouco mais à frente como meia central, né? Aquele cara que fica mais próximo do ataque, é um jogador que tem um chute, pelo menos. No Botafogo ele praticamente não desenvolveu as suas principais valências, mas a gente sabe da qualidade do jogador em outras temporadas, um jogador que chuta forte de canhota, né? Que corta para o meio para bater. Então eu comporia esse meio de campo até que ficaria bastante ofensivo, Danilo Barbosa, o Lucas Fernandes mais à frente e o Sauer, né? E no ataque, o Carlos Alberto por uma ponta, o Diego Hernandes na outra ponta e o Janderson. Com isso, eu estaria poupando os principais jogadores do Botafogo, e aí a gente está falando de Marçal, de Adrielson, de Eduardo, quem mais? Tietê, o Marlon Freitas ele está suspenso, né? Tiquinho, estou poupando até o Luiz Henrique dessa brincadeira, colocando aí um time que para mim é mais do que suficiente para ganhar o jogo hoje contra o Patronato, que é um time que vem quase que passear. É óbvio que vale vaga, no começo do jogo os caras vão tentar dar um gás, é um time que bate bastante, então o Botafogo precisa ficar atento também. Espero que a arbitragem hoje coíba essa questão da violência. No jogo passado a gente não viu isso, né? A gente não viu isso. A cotovelada no Di Plácido abriu o rosto do garoto e ficou por isso mesmo. Aquilo ali era para ser expulso o jogador e nada aconteceu. Depois o jogador tomou um cartão amarelo, um meia deles lá, e quase bateu no juiz o restante do jogo inteiro e nada aconteceu. Então eu espero que aqui no Newton Santos seja diferente essa questão da arbitragem. Não sei se eu escalei o goleiro, não sei, daqui a pouco eu vou ter que rever aqui, fazer a edição para colocar o goleiro. Mas hoje eu colocaria o Gatito. Né, principalmente frente. Eu acho que goleiro é uma posição que você não deve poupar, porque o goleiro ele precisa estar sempre com ritmo de jogo, né, para estar com os reflexos apurados, para estar ali atuando. É uma posição que fisicamente não tem tanto sacrifício, vamos dizer assim, né, não se cansa tanto, joga num espaço muito curto de campo, né, mas o PR tendo essa possibilidade aí de ter sentido alguma coisa, eu hoje aproveitaria para dar a vaga para o Gatito, né, só no jogo de hoje, até para que o Gatito sinta também toda essa atmosfera brilhante
essa atmosfera maravilhosa que está acontecendo no estádio Newton Santos. Gatito, que é um cara que é ídolo da torcida do Botafogo, a gente gosta demais. O momento hoje é do Lucas Perry, mas hoje eu escalaria o Gatito até para dar um refresco aí para o Perry, visando a continuidade da temporada. Beleza pura? Esse foi o papo rápido. Vamos, sempre que for possível, a gente vai tentar trazer uns vídeos mais curtos aí, com um papinho assim mais conciso, né? E palpite, amigo, palpitar para jogo do Botafogo é uma coisa simples hoje em dia, né? 2-0 clássico, classificação aí encaminhada, e aí a gente se vê no pós-jogo, né? Acabou o jogo, aquela porca daquela transmissão de Paramount Plus lá, que os caras gostam de fazer gracinha, falar merda pra gente. Acabou, desliga lá, corre pra cá. Estaremos aqui fazendo o pós-jogo de Botafogo e Patronato. Fica aí o convite, anota na agenda, marca no celular e se inscreve nessa porra deste canal. Eu tô cansado de falar isso, mas é isso aí, rapaziada. Se inscrevam aí, deem a moral pra gente, vamos em frente, vamos juntos sempre. Botafogo tá prometendo coisas grandiosas nesse ano, não é verdade? E a gente merece. Valeu, tá entregue, família, amigos e Botafogo. É, culpa! O resto é complemento. Fui.